O tema que iremos falar agora é chamado de ação corretiva, através do entendimento dos 8 M's do processo. Você já deve ter ouvido falar de 6 M's. Nós vamos acrescentar ao seu conhecimento a sabedoria relacionada a outros 2 M's. Tudo começa com uma necessidade. Todos nós, seres humanos, temos necessidades. Desde as primárias, aquelas que logo que nascemos, nos dá uma fome, precisamos comer e então começamos a chorar. O que é o choro naquela hora? É a forma que encontramos para resolver o problema. Nossos pais observam o choro e já descobrem, eles querem comer. E assim por diante, na nossa vida, no decorrer de toda a nossa vida, nós estamos ali resolvendo problemas através da eliminação das necessidades. Observem essa imagem. Você vê o que aqui? Você vê um cubo mágico. Alguém já brincou com esse brinquedo? Onde você tem as faces e você tem que resolver o problema. Qual é o problema? Combinar cada face com a sua respectiva cor. Observe como foi resolvido esse problema. Diante de extrema dificuldade, de extremo estresse, decidiu-se pintar as faces. Vocês acreditam que esse problema foi resolvido? Qual a sua opinião a esse respeito? Certamente não. Este problema foi camuflado. Ele não será resolvido simplesmente pintando as faces. Na nossa vida, muitas vezes, nós não resolvemos o problema. Nós simplesmente camuflamos o problema. Isso acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e a gente convive com o problema. Isso não nos traz nenhum alívio, isso só nos traz postergação. Dificuldades que serão resolvidas no futuro próximo, ou não. Talvez a gente tenha que conviver com aquele problema para sempre. Mas dentro das organizações, nós somos pagos para resolver problema. Nós não podemos chegar para os nossos chefes, nossos superiores e simplesmente dizer: já resolvi o problema, e isso não ser uma verdade. Então nos cabe fazer o quê? Entender como que um processo funciona e como que nós podemos, através do entendimento do processo, resolver efetivamente o problema. E é assim que nós iremos falar a respeito agora. Observemos esta imagem. O que nós podemos ver aqui? Nós vemos a famosa tartaruga do diagrama do processo. Observe que nós temos máquinas, que é o primeiro dos M's. O meio ambiente, que é o segundo dos M's. A mão de obra, o material, a medição e o método. Observe que somados nós temos os 6 M's do processo. Máquina, meio ambiente, material, medição, método e mão de obra. Dizem os especialistas que se nós combinarmos adequadamente esses 6 M's, nós teremos um processo no qual as entradas sempre resultarão em saídas, de forma que a entrada era a necessidade, que precisava ser atendida, e a saída será o resultado, um resultado eficaz, com satisfação relacionada à necessidade de quem tinha entrada. Muito bem. Posto isso, vamos observar que esses 6 M's estão interligados entre si. E quando ocorre um desequilíbrio entre esses 6 M's, ocorre o famoso problema. Nós podemos ter um problema relacionado à máquina. Podemos ter um problema relacionado ao meio ambiente.
ou a mão de obra, ou ao material, ou à medição, ou ao método, e assim por diante. Podemos também ter uma combinação de mais de um M, que resultará também num problema. Comumente nas organizações, julga-se, na sua maioria, que a causa de um problema, pelo menos a causa imediata, ela tem correlação direta com a mão de obra. Ao longo da minha experiência profissional, combinada, é claro, com a minha vivência, com o meu lado pessoal e com toda a experiência que nós levamos ao longo da vida, observo que precisamos nos aprofundar nas causas dos nossos problemas pessoais, dos problemas profissionais. Nós não podemos simplesmente acreditar que é a mão de obra o problema. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos ferramentas para resolver esses problemas. Esse diagrama que vocês estão vendo é a famosa espinha de peixe, também chamada de diagrama de Ishikawa. Observem que cada espinha desse peixinho, ela condiz com um dos M's que nós falamos anteriormente. Então, nós juntamos as pessoas envolvidas na solução do problema e nós perguntamos a elas: que fator de mão de obra pode ter uma relação com a causa do problema? E assim as pessoas que estão juntas conosco falam sobre as possíveis causas desse problema. Logo em seguida nós perguntamos: pode haver algum fator de material? E depois perguntamos sobre o método e assim sucessivamente até completarmos os 6 N's. Este é o famoso chamado toró de parpite. Vocês já ouviram falar essa expressão? É uma brincadeira, né? Que nós falamos aqui no bom português, que é o chamado brainstorming. Ou nós podemos simplesmente dizer tempestade de ideias. Quando fazemos esse levantamento, identificamos as possíveis causas e algumas vezes utilizamos também uma ferramenta para desdobrar essas causas, chamada de 5 porquês. Identificamos as causas mais prováveis e perguntamos para procurar nos aprofundar na validação dessas causas. Procuramos, então, chegar na famosa causa raiz do problema. Porém, nós chegamos a conclusões, muitas vezes, que não são validadas. Ou, sim, elas podem ter relações com os problemas, mas não necessariamente temos certeza de que, se eliminar aquela causa, o problema não voltará a ocorrer. Então, ficamos com causas, na verdade, e ações superficiais. Além do diagrama de Ishikawa, existem, pelo menos que eu tenha conhecimento, mais umas 30 ou 40, chega até 40, ferramentas que servem para a investigação da causa raiz. Algumas, inclusive, utilizam softwares específicos para desdobrar todo o conhecimento dos dados relacionados ao processo e conseguir identificar e validar a causa raiz. Tenho trabalhado desde o ano 2000 com uma metodologia chamada QRQC, Quick Response Quality Control, que é uma ferramenta, uma metodologia desenvolvida no Japão e que foi divulgada muito aqui no Brasil através da autopeça chamada Valeo. Valeo desenvolveu essa metodologia através da contratação de um profissional que trabalhava na empresa Nissan no Japão, o Sr. Kazuo Kawashima. Eu aprendi diretamente com o Sr. Kazuo Kawashima a usar a metodologia e ferramenta QRQC, que faz a investigação da causa através do
diagrama chamado FTA, Factor Tree Analysis. Porém, apesar de eu ter gostado muito de trabalhar com essa metodologia e de ter obtido muitos resultados através da mesma, tem um fator que eu percebi após centenas de casos de uso de FTA em diversas empresas de diversos segmentos. Ficou claro para mim que, além destes 6 M's, nós precisamos identificar outros 2. O processo tem, então, mais 2 M's, além daqueles 6 que nós já falamos anteriormente. E eu descobri, ao longo dessa jornada profissional, que sem esses 2 M's não é possível resolver o problema. Vamos conhecê-los, então. Observem agora esta imagem. Nós temos aqui uma imagem num círculo maior, onde nós temos o meio ambiente. O meio ambiente é o espaço no qual a organização se encontra. Observem a seguir que nós temos entradas, nós temos as saídas e nós temos a transformação da entrada em saída com os 8 M's. Observe que nessa minha configuração, eu coloco o método logo próximo à entrada. Eu entendo que o método, ele diz respeito ao planejamento de como iremos transformar aquelas entradas naquelas saídas. Perceba que, sem planejamento, não será possível entender o que o cliente deseja, entender qual é a necessidade, entender se realmente um problema existe. Nós podemos abrir mão de diversas ferramentas para fazer um bom planejamento. Ou simplesmente nós podemos nos perguntar: qual é a necessidade? O que se quer resolver? O que espera do que seja o resultado da nossa atividade? Muito bem. Eu tenho então um método para definir como será o planejamento. Esse método também definirá como será feita a transformação das entradas nas saídas. Dito isso, o próprio método ele também definirá se será necessário e qual será necessária a máquina que usaremos. Considerando máquina, de um simples martelo até uma indústria realmente de transformação, como uma grande fundição, por exemplo. Tudo vai depender do que queremos resolver. Uma vez que um processo já está instalado, máquinas instaladas, nós, se a questão for resolver um problema, teremos então que saber de quais máquinas nós estamos falando. Então, o método nos dará as máquinas que usaremos. Além disso, o método definido para transformar entradas e saídas avaliará a nossa necessidade de materiais. Que tipos de materiais nós precisaremos para transformar essas entradas em saídas? Se eu estivesse falando de um bolo, eu estaria falando dos ingredientes. Se eu estiver falando, por exemplo, de um banco automotivo, eu estarei falando de todo o material que compõe um banco, da parte do tecido, da parte das espumas, da parte da estrutura metálica, da parte de fixação, além disso, o respeito a todas as normas de materiais, para que não tenhamos um banco com produtos proibidos ou restritos, ou seja, nossos materiais terão que atender às leis e às normas que regem as entradas, transformando em saídas que não afetarão legislação ou requisitos. Muito bem, observem que eu coloco a medição desde antes da entrada até após a saída. Por que é feito dessa forma? Nós não podemos entender que medição se faz apenas na saída do processo.
A medição, então, conforme estávamos falando, ela vem de encontro à necessidade de saber qual é a necessidade e qual é o problema que se quer resolver. Para eu conseguir dimensionar esse problema, eu preciso medir. Nós já sabemos, sempre que algo que se quer resolver, teremos que medir. E aqui lhe aparece medir a entrada, medir o método, medir a máquina, medir o material, para poder, enfim, medir a saída. Observe que a medição, ela sempre aparecerá em todo o processo, desde o início da entrada até o pós-saída. E também usaremos a medição para, após a saída, identificar se conseguimos efetivamente fazer com que o problema não voltasse a acontecer. Medir se realmente, ao aplicar a ação corretiva, nós conseguimos eliminar a causa raiz do problema. Muito bem, observe que nesse contexto, o material não é uma entrada. O material faz parte do meio ambiente que faz parte da organização. Observem agora que eu coloco abaixo do processo como se estivesse sustentando todo esse processo a mão de obra. Observem que aquele desenho daquele homenzinho, ele está de braços abertos, numa posição com os braços para cima. Tudo que vocês estão vendo em relação à medição, ao método, à máquina, o material e o meio ambiente como um todo está interligado com a mão de obra. Porém, observe que o meio ambiente está em volta da mão de obra. Isso faz nós entendermos que sobre o meio ambiente nós não temos domínio. Nós temos domínio sobre o que iremos medir, nós temos domínio sobre o método, nós dominamos as nossas máquinas, nós dominamos os materiais que estarão sendo transformados de entradas em saídas. Nós não temos domínio sobre o meio ambiente. E eu nem estou falando sobre questões climáticas, por exemplo. Não sabemos quando vai chover, quando vai fazer sol. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do meio como um todo. Eu estou falando sobre os fatores que eu posso diretamente agir sobre eles, sobre os fatores que eu não tenho poder direto, mas eu tenho o poder de influenciar as pessoas que irão decidir sobre esses outros fatores. E eu falo sobre fatores que nem eu, nem as outras pessoas poderão atuar, que são os fatores do meio, que são, por exemplo, questões de uma crise econômica, questões, por exemplo, de fatores realmente chamados de força maior. Quem é que sabe quando um acidente acontecerá? Quem é que sabe quando, por exemplo, assegurar que ficaremos sem abastecimento de um insumo? Por exemplo, um caminhão que teve um acidente, por exemplo, uma central de energia elétrica que cai e vai nos deixar aí dias sem energia elétrica. Então, não quer dizer que nada dá para se prever. Tudo que for previsível entrará certamente no nosso plano de contingência. Mas nós não temos como atuar sobre tudo que se dá para prever. Nós não temos como atuar sobre coisas que nunca aconteceram na nossa organização. Muitas vezes, infelizmente, precisamos de um fato para poder tomar providências. Pois bem, essa mão de obra atuará fortemente no método, na máquina, no material. E ela atuará no meio ambiente sobre aquilo que eu tenho influência e sobre aquilo que eu tenho poder de decisão. Observe então que nós trabalhamos ali com
Primeiro M, o meio ambiente. Segundo M, o método. Terceiro M, a máquina. Quarto M, o material. Quinto M, a medição. Estes M's sustentados pela mão de obra. E quais são, então, os outros dois M's necessários para conseguir resolver os nossos problemas? Observe logo abaixo da mão de obra que foi acrescentado um M de management e um M de motivação. Estes são os outros dois M's sem os quais nós não conseguiremos jamais resolver os problemas. Precisamos entendê-los e precisamos identificá-los. Observemos então a questão do management. Nós encontramos em diversos dicionários alguns significados para esta palavra. Nós encontramos, por exemplo, gestão, administração, direção, manejo, conduta. Observe essas palavras e você observará que o direcionamento significa que você guiará os resultados. Imagine então uma mão de obra com gerenciamento, ela sabe para onde irá o projeto. A mão de obra com gerenciamento consegue fazer com que o método leve ao resultado esperado. A mão de obra com gerenciamento, ela faz acontecer com que a máquina provenha o melhor resultado. A mão de obra com gerenciamento, ela faz com que o material seja o mais adequado. Nós precisamos, então, que haja um ambiente no qual pessoas consigam gerenciar, administrar, dirigir, manejar, conduzir as atividades dos demais M's de forma a chegar no resultado esperado. O grande problema nas organizações é que o gerenciamento muitas vezes é confundido como uma ação de quem manda, como uma ação da chefia, como uma ação de quem detém o poder. Pois bem, vamos observar um pouco a questão da motivação. Motivação vem do latim moveres, que significa mover. O que é que te move? O que é que faz a mão de obra mover-se? Mover, você já está imaginando o que eu penso toda vez que eu vejo essa palavra. Eu vou agir, eu vou de um lugar para o outro, eu não vou ficar onde estou. Eu preciso transformar a entrada na saída. Eu não vou conseguir levar a entrada até a saída se eu não me mover. Eu vou fazer com que o método transforme a entrada em saída. Eu vou fazer com que a máquina transforme a entrada em saída. Eu vou fazer com que o material se transforme de entrada em saída. Percebe então que mais uma vez eu dependo do agir. E algumas pessoas acreditam que não, eu não dependo do agir. Eu tenho que estar dependendo que alguém me motive, porque eu não percebo que a responsabilidade do mover é minha. Pois bem, observe aqui nessa imagem. Nós temos um planeta ao lado esquerdo, é o nosso querido planeta Terra, o nosso habitat. Pois bem, o planeta Terra, ele tem incontáveis, porque a gente não sabe quantas são todas, incontáveis espécies que aqui vivem, incontáveis seres. E temos aqui do lado direito um outro planeta Terra, não o mesmo planeta Terra, com o ser humano, com o homem.
que, desde o princípio da era que nós conhecemos, começou a ter necessidades e foi construindo. Pois bem, este homem que construiu, precisou dos 8 M's para chegar até aqui. E esse mesmo homem sabe, apesar de muitas vezes não querer admitir, que os problemas existem, que são conhecidos e que a causa está no gerenciamento e na motivação. Mas queremos efetivamente resolver nossos problemas? Eis a questão. É isso que nós precisamos perguntar para quem decide. Você quer realmente resolver os problemas desta organização? O gerenciamento faz parte da decisão de cada pessoa aqui dentro? As pessoas querem se mover para ter, enfim, a solução do problema? Então, observem que neste fato é o que consiste a competência da resolução de problema. Saber identificar os 6 M's. Saber identificar que, para que o problema seja resolvido, tanto o gerenciamento quanto a motivação deverão fazer parte do plano de ação corretiva. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um grande desafio porque nós colocamos o dedo diretamente na ferida. Nós colocamos a exposição de quem decide no ponto da decisão para resolver o problema. Você quer efetivamente resolver o problema? Trabalhe então na correção do gerenciamento e trabalhe efetivamente para que haja a mudança através do mover. Que todo ser humano que esteja envolvido na sua empresa assuma a sua responsabilidade e mova essa organização para uma excelente satisfação. Problema eliminado com os 8 M's ao nosso lado. Obrigada.